Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo Reconstrução. Hoje recebendo o professor Carlos Tucci, colaborador do curso de pós-graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental do Instituto de Pesquisas Hídricas da URGS. E Bruna Subtis, apresentadora, jornalista da Rádio Band News FM, do Jornal do Comércio e do portal Pensar a Cidade, especial em planejamento urbano. Sejam bem-vindos ao nosso Rio Grande que dá certo Reconstrução. Professor, a gente estava aí em meio à semana com o Dia Mundial do Meio Ambiente e fala-se muito em reconstrução. Para começar a reconstrução, precisamos saber o que aconteceu e de que forma reconstruir esse processo todo que estamos vivenciando na capital e em 5 regiões, na maior tragédia climática que já se abateu sobre o Rio Grande e creio que do país também. Nós estamos passando por um momento bastante histórico, né? Como sempre nós falávamos da cheia de 41, agora nós vamos falar da cheia de 2024. Então é um processo que atingiu todo o estado, 90 e tantos % das cidades do estado, e nós temos que aprender a reconstruir. Primeiro, identificar onde estão os problemas e reconstituir e aumentar nossa resiliência a esse tipo de evento. Porque a tendência vai ser que nós não tenhamos que esperar todos esses anos que aconteceram, mais de 70 anos entre um evento e outro, mas que ele venha ocorrer com maior frequência em função desses condicionantes climáticos que estamos observando. Portanto, tem muito o que fazer, aprender com a lição que recebemos agora. Agora, temos um sistema de contenção, né? Nós temos que mudar esse sistema de contenção, temos que aprimorá-lo, temos que olhar também para o Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, de uma forma integrada. Como fazer isso? São soluções diferentes. O Vale do Taquari tem um tipo de solução que depois eu vou comentar, e as soluções aqui na região metropolitana podem ser estruturais, como é o dique de proteção. Ele é um dique que tem que se primeiro identificar o que aconteceu, qual foi o problema, né? Se foi um problema de projeto, de manutenção, o que foi, fazer uma boa inspeção e buscar recuperar e aumentar a sua resiliência, porque ele foi dimensionado para a cheia de 41, ela foi superada e agora nós temos que rever esse projeto e compatibilizar para esse novo risco. Esse tipo de medida estrutural, ela é válida quando você tem um benefício maior que o custo das obras. Ou seja, o benefício de proteger um grande número de população se justifica aquele investimento. E também pelas características de variação pequena do nível da água, que não é o mesmo que ocorre no Taquari. No Taquari se observou variação de nível de até mais de 20 metros entre o que saiu da calha e que chegou à inundação. No caso do Taquari, não existe solução estrutural. Não é que não exista, ela é inviável do ponto de vista econômico e técnico. Você não pode fazer um dique de 20 metros de altura, porque o dique máximo que você vai fazer é 6 metros de altura, porque ele não pode ser, um dia ele vai romper. E se ele romper numa altura dessa, ele pode gerar um impacto muito maior do que se ele não existisse. Então, você não pode fazer dique, não pode fazer reservatório, porque a bacia hidrográfica é muito grande. Você teria que ter um volume de reservatório para fazer algum efeito muito grande. Então, e nem mexer nos rios, porque o custo de mexer nos rios é na escala dos bilhões, não é na escala dos milhões. Então, o que você pode fazer? As medidas não estruturais, que são a previsão e alerta e o zoneamento da área de risco. Não deixar as pessoas ocuparem naquelas áreas onde você pode ser levado pela água com velocidades muito grandes e deixar ocupar com certo cuidado nas áreas que é possível. Sim. Bruna Subtis, titular do portal Pensar a Cidade, seguramente no país é o portal que mais trabalha essas questões há uma década, titular do Jornal do Comércio, da coluna Pensar a Cidade e do nosso Band News, primeira edição também, trabalha esses temas com muita propriedade. Bruna, qual é a grande reflexão dessa semana? A gente está olhando reconstrução, mas tem que olhar sobretudo a proteção da natureza. Osíris, professor Tucci, muito bom estar aqui com vocês. A reflexão é entender que o meio ambiente a gente vive no meio ambiente, ele está aqui entre nós também no meio urbano.
aquela ideia de que as questões ambientais devem ser tratadas fora das cidades, numa área de floresta, de preservação, sim, são válidos esses entendimentos, mas também onde a gente vive. O professor falava aqui da questão de zoneamento e respeitar aquelas áreas que a gente sabe que são de risco. Geralmente são as áreas próximas a rio ou a um banhado que o entendimento, seja do gestor público, da iniciativa privada, é de construir ali, construir um aterro, adaptar aquele solo para receber uma construção, seja residencial, comercial, industrial, mas muitas vezes não é no imediato, mas sim no longo prazo que a gente vê a natureza dando o recado. Não, aqui essa área eu ocupava antes, eu vou voltar a ocupar em uma situação extrema, é o que a gente está vendo agora aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Canoas, essas regiões aqui mais próximas, com gravidade maior. Ali na região do Vale do Taquari, o que a gente viu foi o rio passando, aqui o rio ele permanece, a água permanece. É uma outra característica, que aí, claro, o professor pode explicar melhor se tem aí alguma diferença ou lógica, né, nessa explicação, mas isso acaba afetando as populações ali residentes, porque quando se trabalha a questão das mudanças climáticas, se diz que um fenômeno climático extremo, ele se transforma em uma tragédia quando ele alcança as pessoas. Claro, a perda da biodiversidade, dos sistemas naturais é sim muito prejudicial à nossa vida como um todo, mas a tragédia, aquela comoção coletiva, ela acaba sendo gerada a partir das situações que a gente viu, muitas mortes, pessoas desaparecidas ou que ficaram ilhadas esperando por socorro, e esse socorro, por mais que chegasse, demorava, então as pessoas estavam ali em condições não próprias para a permanência, porque tinha água no seu entorno, não tinha água tratada para consumo. Isso tudo é grave. E é o que transforma isso que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul numa tragédia sem precedentes. Sim, aí sempre tratamos essa questão de drenagem como patinho feio, os governos, né, com poucos recursos. E quando os recursos existiram, eu acho que 7, 8 anos tinha o PAC da drenagem, poucos municípios acabaram buscando recursos lá, e era fundo perdido nesse processo todo. Eu acho que a gente tem que buscar essa integração. Se olhar, não temos um plano diretor conjunto na região metropolitana, não é, Bruno? É necessário, esse é um debate que existe, né? A ideia de olhar para a metrópole, mas infelizmente a gente tem visto agora mesmo na resposta a essa cheia, cada município tratando do seu isoladamente, limite. Né? Exato, isoladamente. Bom, essa é uma talvez reação imediata que a gente precisa cobrar enquanto sociedade, mídia, também a academia tem feito isso muito bem, é que os diferentes governos dialoguem. E o governo estadual, ele cumpre esse papel de gerenciar as regiões, de fazer com que as partes conversem. Então é importante que esse papel do governo do estado seja cumprido agora, de sentar com prefeitos de regiões, de cidades próximas, para que busquem uma solução em conjunto, não só aqui na região metropolitana de Porto Alegre. A gente viu que no Vale do Taquari, o rio que passou por Lajeado, antes passou por todos aqueles municípios, Roca-Sales, Mussum. Não fez a curva, ele passou reto, foi levando Mussum, mas Roca-Sales. O mesmo impacto que teve nas cidades menores, teve na maior também. Esse diálogo ele é necessário. Nós temos uma mancha de inundação gigantesca hoje, professor, no estado, que vem do Vale do Taquari, vem do Jacuí, desemboca aqui em Porto Alegre com uma velocidade violentíssima. Mata ciliar acabou sendo perdida ao longo dos anos, não foi reposta. Acho que começa pelo replantio de mata ciliar nesses rios para diminuir a velocidade. Como é que o senhor vê isso? Numa cheia dessa magnitude, talvez não ajudasse tanto, porque a velocidade é muito grande. Mas aí é bom fazer uma separação, eu acho que para as pessoas entenderem, que tem dois tipos de inundação. Sim. A inundação ribeirinha, que é essa dos médios e grandes rios, e a inundação que ocorre dentro da cidade nas áreas impermeáveis. São mundos diferentes, completamente. O que nós vimos nesse evento foi a inundação ribeirinha. Geralmente, na gestão de problemas dessa ordem, a inundação ribeirinha é feita a gestão a nível estadual ou federal. E a drenagem urbana é feita a nível de cidade, no município, até pela nossa legislação que nós temos. Nós não tivemos problema de drenagem urbana. Esse é um problema que quando chove intenso numa área urbana da cidade, você tem começa a sair e é muito rápido e vai embora rápido. Mas o dano é muito grande. E a própria impermeabilização do solo, quando se fala de cidade esponja, se fala de infiltração e meio ambiente, está falando mais de drenagem urbana. Porque a drenagem urbana, na sua maneira de trabalhar, ela aumenta em 700% a vazão, só pela impermeabilização do solo e canalização. E aí uma população que está mais acima
aumenta a inundação para quem está mais abaixo. Então, aí você precisa trabalhar isso com essas medidas distribuídas, com maior infiltração e amortecimento. Mas isso, na grande bacia, não tem um grande diferencial. Tem nas enchentes frequentes, mas não nas de grande magnitude. Na grande magnitude estar preparado para não estar no lugar errado quando elas ocorrerem. Esse é o fundamental. E naquelas cidades que você pode controlar, você faz isso. Eu até brinco e falo o seguinte, a técnica mais eficiente para minimizar enchentes ribeirinhas, ela foi desenvolvida recentemente, há 3.200 anos atrás, quando os egípcios planejaram a cidade de Armana, no Nilo, deixaram os dois lados do rio Nilo sem ocupação. Sim. E nós não aprendemos até hoje. E não só nós no Brasil, o mundo inteiro. Mas esse é um problema da nossa colonização, porque sempre colonizamos na beira do rio, né? Digamos, nós éramos Porto dos Casais aqui, né? Esses municípios do Vale do Taquari também, todos na curva do rio. Né? Essa é uma tendência mundial. Eu digo, o exemplo interessante é o exemplo americano. Eles gastavam muito dinheiro, percentagem do PIB até os anos 60, em obras de controle de engenharia, e chegaram à conclusão que isso era impossível continuar. Então, eles criaram um programa no final dos anos 60, começo dos 70, de zoneamento de inundação e seguro. Fizeram um resseguro nacional, que a cidade podia, o habitante da cidade podia entrar no programa de seguros e pagar seu prêmio e ter proteção. E tiveram o zoneamento de todas as cidades. Junto com isso, a previsão e alerta. E nos lugares que era viável fazer obras, muito bem, podia-se fazer um projeto, mas ele tinha que mostrar que ele era viável economicamente. E aí tinha que ser aprovado no Senado. Aí o governo federal entra com 65% e o local, beneficiados, 35%. Sim. Então tem regra do jogo. E isso é federal. Agora a drenagem não. A drenagem, qual é o problema da drenagem? As cidades brasileiras não têm gestão de drenagem. Tem água, esgoto, resíduo sólido. Drenagem? Não, porque geralmente os municípios têm resistência de botar mais uma nova taxa, que é a taxa de drenagem. Sim. E eu costumo dizer o seguinte, tudo bem, você está pagando já, você paga em prejuízo. Quem sabe você paga... é mais caro. É mais caro, paga em serviço. E isso é muito, politicamente não é muito palatável. A gente está conversando com o professor Carlos Tucci, do IPH, e com a Bruna Subtits, nossa colega da Band News, e do Pensar a Cidade. Vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo a reconstrução. Nós já voltamos, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o professor Carlos Tucci, colaborador do curso de pós-graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, e Bruna Subtits, apresentadora da Band News FM, especialista em planejamento urbano, titular da coluna Pensar a Cidade, do portal Pensar a Cidade, coluna no Jornal do Comércio. Vou começar pela Bruna. Bruna, nos falta um planejamento integrado, né? Porque o que aconteceu em Porto Alegre, a gente viu em Canoas, viu em São Leopoldo, cidades que historicamente também transitaram com as cheias, né? Exato. O país já tem um estatuto da metrópole que, infelizmente, ele não é aplicado em nenhuma localidade. O país inteiro... Já existe. Ele existe já há alguns anos, ele não é colocado em prática. E o governo federal, que é quem dita as regras para essa área, para essa área territorial, que diz que então tem que ter uma conversa integrada entre os municípios, ele acaba não aplicando sanções para quem não coloca em prática, então simplesmente fica parado. Olhando para dentro do município, né, o professor falava sobre a questão de drenagem, ela não ser efetivamente aplicada no Brasil, e foi o professor Tucci que coordenou um trabalho de elaboração de um plano diretor de drenagem urbana aqui em Porto Alegre. Nós temos esse documento, ele faz um mapeamento de todos os arroios da cidade, do caminho que eles fazem, como lidar com cada um deles para que a gestão ali daquele entorno seja feita de maneira adequada para que eles sejam preservados, mas também para que a gente não passe por situações de alagamento como estamos vendo, né, alagamentos e inundações eventualmente. O que acontece? Esse documento não dialoga com o plano diretor, que é o principal documento da cidade que define onde será construído e o quê.
que define o zoneamento. É isso que foi falado. Essa ideia de um zoneamento de inundação ou mesmo um zoneamento de áreas de risco, porque uma área de risco ela também pode se relacionar com a derrubada de encostas, por exemplo, e a gente tem situações aqui em Porto Alegre nesse sentido. Bom, se esses documentos dialogassem com o plano diretor, não seria permitido construir onde se sabe que, em uma situação extrema, aquela área seria afetada. Agora, professor, como é que foi construído esse plano? Porque os arroios são vasos comunicantes, eles dialogam com o rio ou com o lago, como queiram. Agora nós estamos falando de plano de drenagem. Drenagem. Não inundação ribeirinha. Inundação ribeirinha é o dique. Né? Sim. Na drenagem urbana, o que foi feito, já havia na prefeitura, quando nós começamos a trabalhar para o DEP na época, isso foi em 2001. Departamento dos Esgotos Pluviais. Em 2001 nós fizemos, então, já tinham as 27 bacias hidrográficas da cidade de Porto Alegre, dos seus... 27? Dos seus 400 e poucos quilômetros quadrados. Nessas bacias, então, o que se procurou fazer é um plano de controlar a cheia para um determinado risco de ocorrência. E verificar quais eram as medidas que eu tinha que construir para que nem houvesse enchentes para um determinado risco. Esse foi o plano de cada uma das bacias. Nós chegamos a fazer 6 bacias e depois, ao longo do tempo, a prefeitura fizeram as outras 20 e poucas. Né? Mas lá no início nós fizemos um regulamento que foi instituído em Porto Alegre, com muita dificuldade, mas foi, que dizia o seguinte, que tinha as regras do jogo, que toda e nova construção que fosse feita, o indivíduo tinha que fazer com que a vazão que saísse do lote ou da área construída fosse igual ou menor à que existia antes, para que ele não aumentasse a vazão para o futuro. Então, Porto Alegre foi a primeira cidade do Brasil a ter esse plano e essa regulação. E vem sendo cumprido. A gente estimou, depois de uns 7 anos, que o custo evitado de prejuízos tinha sido da ordem de $3 milhões por ano. Puxa. Pela regulação. Porque você evitava que o indivíduo construísse, aumentasse a vazão e entregasse o pepino para a prefeitura resolver e ter que aumentar a drenagem naquela área por causa daquele aumento. Porque 1 metro quadrado de área impermeável aumenta 625% a vazão. Então, que isso estava acontecendo em todo o Brasil. E aí o Brasil o que fazia geralmente? Ele fazia uma canalização. A canalização custa 10 vezes mais caro para aumentar o prejuízo. Porque ele transfere a inundação daqui para baixo. Sim. Mas não resolve. Ele só tira de um e bota no outro. E isso o que a gente fez? Procurar que as soluções fossem de amortecimento ou infiltração, que é justamente a ideia da cidade esponja, de integrar. O que a gente não conseguiu ainda é trabalhar o que a gente chama de gestão integrada de águas urbanas, que é trabalhar uma determinada bacia entrando com esgotamento sanitário, resíduos sólidos, drenagem e o planejamento urbano daquela área, integrando amenidades e outros aspectos. Eu costumo dizer que você tem primeira fase é a fase da infraestrutura, transporte, drenagem, esgoto, etc. A segunda fase da amenidade e a terceira fase do desenvolvimento urbano integrado. Né? Tudo isso vai junto. Né? O difícil é que eu costumo fazer aquela analogia que eu acho que eu fiz na nossa entrevista, que é como se você tivesse 4 médicos te tratando na UTI, mas nenhum conversa com o outro. Não dialogam? Não dialogam. Cada um tem um método. Infelizmente, essa é a realidade em praticamente quase todos os lugares. Não há uma integração nesse desenvolvimento de infraestrutura integrada. Por isso, quando se fala, exemplo da China, de cidades... A China construiu 30 cidades esponja depois das inundações. O principal case internacional é de Seul, que foi em 2000. Que eles mudaram uma área da cidade incrível, de 60 quilômetros quadrados de bacia, numa área que tinha viadutos, minhocão e tudo, eles tiraram tudo e recuperaram aquela área. Eles não renaturalizaram, eles recuperaram a área e transformaram numa cidade verde naquele ponto. Então, esse é um pouco da esperança que a gente tem de fazer. Eu participei, por exemplo, como consultor numa reunião que tivemos com o Banco Mundial em Tóquio em 2017, tinham 38 países, onde se discutiu isso. Mas sair da realidade que nós temos, que não temos nem instituição que cuida do assunto,
para fazer tudo isso, então, e ter um caminho pela frente. Bruna, nos faz falta um plano diretor atualizado, que o nosso era para ter sido atualizado há 6 anos ou 7, né? Em 2019 a gente devia ter passado pela revisão dele, porque nos dias então o Estatuto da Cidade, que é também essa lei federal e que orienta os municípios sobre o seu planejamento urbano, que a revisão do documento se dá a cada 10 anos. Por quê? Porque as cidades mudam e muito nesse período, né? Porque você precisa atualizar para avaliar se aquilo que foi previsto 10 anos antes está sendo devidamente implementado e atingiu os objetivos esperados, ou se você precisa mudar o rumo e aí então para onde seguir. Era para acontecer em 2019, acabou não ocorrendo ali no fim do mandato do ex-prefeito Nelson Marquesan Júnior. Teve a pandemia Quando também, entra 2020 com a pandemia, se optou então por colocar um pouco o pé no freio, esperar passar aquele momento em que as pessoas precisavam ficar em casa, né, e distantes fisicamente, porque também esse documento ele exige a participação da sociedade de forma ativa na sua elaboração e não era possível naquele momento mobilizar pessoas para esses encontros, audiências públicas, conferências. Se parou naquele momento por esse motivo. A gente já tem desde 2021 para 2022 a retomada integral das atividades externas. Agora a gente não tem uma justificativa plausível para o atraso que ocorre. Há uma expectativa de que ele avance após a eleição. Isso já orientou o prefeito aqui da capital, de que não vai colocar o tema em votação, em discussão antes da eleição municipal. A gente terá um atraso de 6 anos, pelo menos, quando ele for discutido e votado. E ele tem que ter um olhar voltado para a drenagem urbana, ainda mais depois dessa catástrofe toda, né? Isso é fundamental. A gente espera isso, a questão da drenagem, mas também a questão ambiental, né? Porque a gente sabe que há uma relação, é claro que a gente está falando de um problema de escala global, que é o aquecimento global e, em consequência disso, as mudanças climáticas, então mudando o padrão dos fenômenos já existentes por conta desse superaquecimento do oceano, principalmente, mas da atmosfera como um todo. E o que sempre se diz, é um lema do movimento ambientalista, é que você pensa global, mas você age local. Então, localmente, os municípios, as prefeituras em Porto Alegre também precisam lidar com a questão ambiental e ter essa visão agora na revisão do plano diretor que está por vir. A gente vai fazer um breve intervalo. Estamos conversando com o professor Carlos Tucci, do IPH, e com a Bruna Subtis, nossa colega da Band News. Rio Grande que dá certo a reconstrução. Faz o intervalo, retorna em instantes. Você fica conosco. Estamos retornando com Rio Grande que dá certo reconstrução. Hoje, recebendo o professor Carlos Tucci, colaborador do curso de pós-graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental no Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, e Bruna Subtis, apresentadora da Rádio Band News FM, nossa colega também do Jornal do Comércio, da coluna Pensar a Cidade. Professor Tucci, nós temos um sistema de proteção criado por alemães que vieram para cá, estudaram e projetaram por 80, 100 anos, que é o muro e os diques. Ele tem que ser renovado? O que precisa ser feito a partir de agora, né? Como eu disse, você primeiro tem que fazer uma inspeção para ver o que falhou. Entrou da ordem de 100 milhões de metros cúbicos para dentro da cidade, que não deveria entrar. Sim. Né? Ele não extravasou, né? Não. Mas aí que é o ponto. Será que ao longo de todo ele tem a cota de proteção contra enchente? Porque a cota não deve ser a mesma. Sim. A cota aqui no Cais é uma. Lá no Sarandi tem que ser muito maior. Claro. Porque tem a declividade da linha d'água. E tem o calado, né? Também. Não, a declividade da linha d'água. Porque numa vazão escoando, você tem um remanso. Essa linha d'água não é horizontal. Principalmente que passou 40 mil metros cúbicos por segundo pela ponta da cadeia. Ah, é verdade. E isso com uma vazão dessa ordem, você tem uma declividade da linha d'água, talvez aí dos 15, 20 centímetros por quilômetro. E isso, quando você chega num outro extremo, você está com uma cota bem maior. E se você tiver horizontal, provavelmente num outro ponto. Se diz, e eu não tenho certeza, não tenho essa informação, que lá no Sarandi a cota ainda era menor que aqui. Então, quando você tem mais ou menos 20 centímetros ou 30 de água sobre o dique de terra, ele rompe, ele abre, como aconteceu em Canoas também. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber se ele está de acordo com o projeto.
recuperar o que não está acontecendo, porque entrou águas por portões, porque rompeu alguns diques, tudo isso tem que ser recuperado para que ele atenda a chuva de projeto. E se os problemas com as estações de bomba, que muitas não funcionaram, não sei se entrou água ou não pelos condutos, né? Existe essa dúvida. Se entrou, para entrar 100 milhões de metros cúbicos, tem que entrar por muitos lugares. Não basta estar entrando por portões e diques. Então, tudo isso tem que ser inspecionado e avaliado. Inspecionado e reestudado. Recuperar para as condições anteriores de projeto e depois fazer a modernização para buscar a resiliência desse sistema. Bruna, o que é fundamental para o Rio Grande ser reconstruído nesse momento? Do meu ponto de vista, é envolver a sociedade toda nos projetos de reconstrução, que o poder público abra esse espaço, que a sociedade, que a população tenha um entendimento de que qualquer decisão afeta as nossas vidas, todos estamos neste mesmo estado e nessa mesma condição, então é importante sim que tenha essa participação da sociedade nos projetos de reconstrução, acreditando nas orientações que a gente recebe da ciência, dos pesquisadores e a partir disso então cobrando governos, cobrando iniciativa privada para que façam a sua parte. Professor, o que é fundamental nessa reconstrução do Rio Grande? A integração, de novo. Por quê? De nada adianta fazer todo esse projeto de controle de cheias, operar, a água não entrar, mas não funcionar a companhia de eletricidade, não funcionar o abastecimento da água, a cidade ficar sem acesso, isso não pode acontecer. O projeto tem que ser integrado. Os outros projetos de infraestrutura da cidade têm que conviver com o projeto de enchentes. Porque nós ficamos no início sem água. Por quê? Porque havia as questões dos projetos de abastecimento que não estavam compatíveis com o controle de cheias. Então, não basta só a proteção contra enchente. A própria cidade, em sua infraestrutura, tem que estar projetada de acordo com aqueles condicionantes de enchente. Professor Carlos Tucci, obrigado pela presença conosco. Bruna Subtits, obrigado também. Obrigada. O Rio Grande que dá certo, Reconstrução vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo encontro.